Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente eu estou de férias, mas estou indo para o 7º período, vou começar o 7º período. Esse daqui é mais um vídeo mostrando a minha rotina, o meu dia a dia, como é que funciona. Hoje é sábado, agora são 7 horas da noite. Eu vou para um plantão do SAMU, então eu já estou arrumado aqui com a roupa do SAMU, o macacão, a bota, que é gigante e pesada pra caralho. Esse plantão é de 12 horas, então eu vou agora às 7 horas da noite, vou ficar até 7 horas da manhã do domingo, 7 horas da manhã de amanhã. Amanhã de manhã eu vou voltar pra minha cidade, que é Itabaiana, uma cidade do interior de Sergipe. E lá no plantão eu vou tentar mostrar alguma coisa pra você, mostrar algum procedimento, como é que funciona lá dentro, uma viatura de SAMU, algo do tipo. E lembrando que esses vídeos aqui funcionam basicamente para eu perder um pouco meu medo de exposição em redes sociais, porque futuramente eu vou precisar me expor no Instagram, no YouTube, em outras redes sociais, então eu preciso desde já começar a colocar um pezinho ali, entender um pouco mais como é que funciona as redes sociais e entender um pouco mais como é que eu consigo produzir conteúdo de valor para quem eu quero atingir, para o meu público-alvo. E é isso, agora eu tô indo pro plantão, esse é o 2º vídeo do canal e eu vou ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa para vocês. Aí amanhã eu faço outro vídeo dizendo basicamente como foi o plantão, as ocorrências que eu peguei, se eu peguei ocorrência também, porque tem plantão que não consigo pegar nenhuma ocorrência, velho, é foda, é meio triste, mas vamos lá, né? Vamos ver se tem alguma coisinha nesse plantão de 12 horas. Sei. Nessa avenida de Santa Maria que a gente tirou, posto por aqui, eu vou posto por aqui. Eu pego até na esquerda pra pegar o... E aí galera, agora são quase 2 horas da manhã, já fiz 2 ocorrências só, esperava ter feito mais. A primeira ocorrência foi uma senhorinha de 72 anos que tinha caído de um banco em casa e tinha um corte contuso na testa, na região frontal dela, estava sangrando bastante. Ela estava alcoolizada, então foi até engraçado, porque ela fazia muita graça, pô. Ela fazia muita graça. Então a gente riu bastante com a senhora. E foi uma ocorrência meio chata assim, porque o único problema da senhora era realmente esse corte. Quando a gente questionou ela e a família se ela tinha desmaiado, né, porque é uma das perguntas que a gente faz no trauma, ela disse que não. Eu disse, beleza. Então, se ela não desmaiou, mesmo que tenha batido a cabeça, não tem tanta necessidade de fazer uma tomografia. Se tivesse necessidade de fazer uma tomografia, iria para um hospital onde tem tomografia. Como elas disseram que ela não havia desmaiado, então a gente levou ela para o hospital, assim, a central regulou, né, e a gente levou ela para o hospital que não tem tomografia para fazer um atendimento inicial e tal, e ver a necessidade de exames para ela. Então a gente levou ela para esse hospital, que seria o Hospital Zona Norte, aqui de Aracaju, que é o Hospital Nebuchadnezzar. Só que aí chegando lá, quando a gente tava passando o caso dela, a médica perguntou, mas a senhora desmaiou? Aí veio a filha, que tava do lado acompanhando, disse sim, desmaiou. Daí a gente ficou olhando assim para elas, porque a gente tinha perguntado, e elas tinham dito que não tinha desmaiado. Então a médica pediu uma tomografia de crânio. A gente teve que ir para outro hospital fazer essa tomografia de crânio. E depois de fazer a tomografia de crânio, a gente teve que ir para outro hospital para mostrar essa tomografia de crânio ao neurocirurgião. Então a gente pegou a senhorinha da casa dela, levou ela para um hospital inicial, depois levou ela para outro hospital fazer a tomografia e por último levou ela para um hospital onde tinha neurocirurgião para ver essa tomografia dessa paciente. Então a gente gastou muito tempo em um caso que foi assim, besta, entre aspas, né? Porque uma senhora de 82 anos que tá bêbada e bateu a cabeça não é algo tão simples, mas dava pra ver que ela não tinha nada, ela só tinha realmente o corte na cabeça. Não sei o que tem que suspeitar, beleza, tem que suspeitar, mas pô, 98% de chance dela só ter o corte na cabeça mesmo, então foi uma situação meio chata. E a outra ocorrência foi um trauma também, só que aí já foi na rua. Uma paciente que é especial, ela tava andando de bicicleta, tipo meia-noite, aí bateu na lateral do carro e depois caiu. Então provavelmente ela tava em uma velocidade elevada. Só que aí quando a gente perguntava onde é que ela tava doendo, tá doendo aqui, não, ela apontava pra baixo, mas aonde? Joelho, não sei o que, na coxa, e ela não sabia informar por conta da condição dela, né?
Então a gente colocou ali um protocolo, que seria no caso pranchar ela, colocar a colar cervical, fazer todos os tipos de imobilização, levou ela para o hospital, no Zona Norte, que é o Fernando Franco aqui de Aracaju, onde ela recebeu um atendimento inicial, né? Aí um colega nosso, o condutor, ele tinha contato de outra enfermeira que estava lá nesse hospital, Zona Sul, Fernando Franco. Aí quando a gente chegou aqui na base, ele já recebeu uma mensagem da mulher dizendo que a menina já tinha ido embora, tipo, foi embora antes da gente chegar na base de volta, e já tinha pedido um atestado médico, entendeu? E outra coisa interessante também, porque ela referia muita dor no membro inferior direito. A gente topava, ela começava a gritar de dor. Só que eu fazendo o exame físico, ela não via crepitação nenhuma, que seria, no caso, sinal de fratura. A gente não via deformidade no membro, não via nenhum tipo de escoriação, só tinha realmente a dor referida da paciente, que ela não sabia informar direito, localizar exatamente onde era essa dor. E quando a gente chegou no hospital, a gente foi tirar ela da maca e colocar em uma cadeira de roda. Se a paciente está com muita dor no membro inferior direito, na perna direita, o normal seria, quando a gente fosse tirar ela da maca, ela firmar a perna esquerda. E ela já foi logo firmando a perna direita e, sem reclamar de dor nem nada, firmou a perna direita aqui. Sentou na cadeira de roda, eu olhei pro condutor, o condutor olhou pra mim, tipo, tá vendo, né, isso aí. É uma situação engraçada. Susto da porra, levei aqui agora, o cachorro. Eu 2 horas da manhã, no meio da rua, fazendo vídeo. Meu irmão. Aí depois perto do celular e não sabe por que foi. Nessas bases daqui ficam 7 ambulâncias. Nesse momento tem 4. Ou seja, tem 3 rodando por aí pela rua. Dessas 7 ambulâncias, 6 são USB, ou seja, são ambulâncias básicas. Que tem apenas o condutor e um técnico de enfermagem, um enfermeiro. E aqui dessas 7 tem uma USA, né? Uma unidade avançada, que tem um técnico, um enfermeiro, um condutor, né, obviamente, e um médico. Se tem mais alguma ocorrência, eu vou fazer um vídeo aqui. Se tem mais alguma coisa interessante, eu vou tentar filmar, tentar mostrar pra vocês. Nas ocorrências não deu muito pra filmar, porque realmente tava fazendo alguma coisa, ou mexendo com a paciente, ou falando com outros profissionais, então não tem como você pegar o celular e sair filmando a ocorrência. Principalmente no SAMU. Na presença da equipe, a gente está protocolando ele e apresentou. Okay? E aí galera, agora são 8 horas da manhã do domingo já acabei o plantão ia até 7 horas da manhã. Depois daquele vídeo que eu fiz de madrugada, a gente teve mais 3 casos. Um caso foi um senhor que estava com a queixa inicial, era a falta de ar, né? Então a gente foi para a ocorrência pensando em uma falta de ar. Chegando lá, ele não se queixava mais de falta de ar, só que se queixava que não estava sentindo mais o braço direito. Não estava sentindo, não estava formigando, estava dormente e tudo mais. Então a gente começou a questionar ele, sinais vitais normais, pressão arterial normal. Ele não tinha nenhum desvio de face, então não dá para pensar muito em um AVC. Não tinha problema na fala também. Só que aí quando a gente questionou ele se ele teve alguma desavença, se teve algum problema pessoal no dia, porque ele tem ansiedade também, ele começou a chorar, né? Dizendo que teve um problema pessoal, que descobriu que o filho estava envolvido com droga e não sei o que. Então foi algo assim meio triste, só que ao mesmo tempo interessante ver como realmente essa coisa de somatização que a gente vê tanto realmente existe. Realmente é algo que a gente pega no dia a dia. E alguma coisa assim, é muito interessante, pô. É muito interessante como um sentimento de uma forma muito forte, assim, um sentimento exacerbado, pode gerar repercussões somáticas a nível de você perder o movimento de um membro aleatório, do braço direito. Assim, pelo menos eu achei uma coisa muito interessante ver pessoalmente um caso desse. Depois disso, quando a gente chegou na base, já tinha outra ambulância saindo, então eu já pulei da ambulância e fui para outra. Nessa outra ambulância, o caso era de uma queda de moto em via pública, só que aí a gente foi para a rua, que foi indicada. Chegando na rua, a gente passou várias vezes na rua, na extensão inteira da rua, e vendo também as ruas laterais, só que a gente não viu paciente nenhum, então a gente pressupõe que foi trote, infelizmente. A gente foi embora, comunicou a central e é isso daí. E depois, por último, teve outro caso, né, bem interessante,
que foi um acidente de moto, onde os dois ocupantes da moto, que eram um casal, né, estavam alcoolizados e drogados. Então, quando a gente chegou no local, a gente viu um homem de cueca no meio da rua, sendo que ele estava segurando a esposa e a esposa se debatendo toda em cima dele e tal. Então a gente fez o atendimento inicial, né, o XABCDE, colocou primeiro a mulher na ambulância, só que ela, depois que quando a gente foi começar a conversar com ela direito, a gente percebeu que não era se debatendo de dor, nem, sei lá, convulsionando, nem nada, é porque ela estava muito agitada das substâncias que ela utilizou. Os sinais vitais estavam normais, glicemia normal, batimento normal, pressão normal, saturando 99, então em relação aos sinais vitais ela não tinha problema nenhum. Só que tem essa questão da agitação. A agitação dela era tão grande que teve um momento que ela conseguia se desprender os tirantes. Vou colocar uma foto aí depois de como é que a gente organiza o paciente, como é que a gente imobiliza o paciente. Mas teve um momento que tipo, a gente virou um pouco para o acesso venoso dela. Ela conseguiu tirar os tirantes, né, da cabeça dela, os head blocks que ficam na lateral, o colar cervical e colocar a cabeça para fora da maca, pô. Ela tava muito agitada. Depois a gente foi atender o outro cara, né? A gente colocou os dois na maca, só que a ambulância só tem capacidade para uma pessoa. Então a gente deu prioridade para colocar a mulher na maca e depois a gente, aliás, colocar a mulher na ambulância, né, em cima da maca, obviamente. Só que depois a gente foi atender o cara. Atendendo o cara, ele teve 3 desmaios. A gente supõe, né, que seja um desmaio, uma síncope, porque ele tava falando alguma coisa do nada, apagava. Tipo, fechava os olhos e caía no chão. Então, a gente mobilizou ele, colocou na maca, só que aí a gente chamou outra viatura. Essa outra viatura chegou logo no local, colocou ele dentro da viatura mesmo, da ambulância, e começou a fazer o atendimento dele. No fim das contas, os dois foram levados para o mesmo hospital e não tenho mais notícias dos dois, mas eu achei um caso bem interessante. A moto do cara era atrasada, sabe, quando você não paga emplacamento e tal. Aí chegou a polícia no local e levaram a moto dele. Ele também estava, como eu falei, dava para perceber que eles estavam alcoolizados e tinham usado alguma coisa. Alguma coisa eles tinham usado. Não sei o que é, eles não falaram, mas não tem condição, eles tinham usado alguma coisa. E ele perguntava toda hora sobre a mulher. Não, minha mulher, como é que tá? Não, ela tá bem ali, a gente já medicou ela e tal. Não, mas minha mulher, como é que tá? Não, pô, relaxa, sua mulher tá bem. Aí desmaiava, aí voltava. Não, mas minha mulher, não sei o que. Então, foi outro caso que eu achei bem interessante. No fim das contas, o plantão foi bem produtivo, eu consegui aprender bastante coisa, ver bastante coisa. Inclusive, a mulher disse que ela estava com suspeita de gravidez. A gente perguntou a ela, ela disse que estava com a menstruação atrasada, só que ela não tinha feito o exame de gravidez ainda, o teste, né, de gravidez. E é um fator agravante aí, nesse caso. E esse daí, não consegui dormir hora nenhuma nesse plantão, só que assim, é até um ponto positivo. Se eu não consegui dormir é porque teve muito caso bom. Pelo menos eu penso assim, se eu conseguir dormir em um plantão é porque tá parado e eu não aprendi nada, não vi nada de interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, sigam o vídeo do canal. Provavelmente o próximo vídeo eu vou postar sobre um plantão no USE ou uma cirurgia na primavera, provavelmente vai ser o plantão no USE mesmo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e é isso daí, até o próximo vídeo. Valeu!